o livro de Ruth, capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Eis que a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte você também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me peça que a abandone e que deixe de segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Feche seus olhos nessa manhã. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa leitura, Senhor, que muito nos edifica e que certamente muito falará conosco, Senhor, ao longo dessa manhã, desse culto. Te louvamos, te engrandecemos, mas pedimos a Ti que Tu abras os nossos ouvidos espirituais, assim como os nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir e enxergar, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz sobre as nossas vidas. De igual modo, eu lhe peço que Tu possas abrir o nosso coração espiritual, para que possamos receber a Tua boa semente, e que essa semente ela possa cair em um solo fértil, e que ela possa produzir frutos de transformação, frutos que sejam ofertados a Ti. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Lembrando também, por favor, você que está com o seu aparelho de celular, mantenha ele no silencioso ou, se preferir, desligue, a fim de que nada venha tirar a sua atenção. Bom, o título dessa mensagem, como está sendo projetado aos irmãos, 7 atitudes que Deus não aprova. E aqui nós temos esse texto, essa leitura de Ruth, a partir do capítulo 1, verso 14 ao 16. E nesse verso 14, o verso inicial, temos aqui a parte que será a parte central, a parte que será a parte onde nós trataremos mais nessa manhã. Diz o texto, versículo 14: Então, de novo choraram em voz alta. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja que o livro de Ruth se inicia em um tempo de fome em Israel. Quando você fizer toda a leitura, esse livro de Ruth ele não é extenso, ele possui apenas 4 capítulos. Você pode fazer a leitura em um dia apenas. E quando você vê o contexto inicial desse livro, vemos ali inicialmente que Israel estava passando por um momento de fome, um momento difícil, e diante dessa escassez, Elimeleque, marido de Noemi, decide sair de Belém e ir para uma terra chamada Moabe. Repita comigo, Moabe. E ele não foi apenas só ele e a sua esposa, mas foram também com eles os seus 2 filhos. Ali, em uma terra estrangeira, esses 2 filhos de Naomi se casam com 2 mulheres moabitas. Mulheres moabitas que já estavam ali naquela cidade. Então, eles saíram da sua terra, onde estavam passando por um processo de dificuldade ali em Israel, e foram para uma outra terra, Moab, a fim de passarem por uma melhoria, a fim de fato, viverem de melhor qualidade. E quando eles não foram sozinhos, levaram seus 2 filhos, e chegando ali naquela cidade, seus dois filhos se casaram com 2 mulheres, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. A princípio você deve pensar, olha, que maravilhoso. Uma família sai de um lugar para outro, encontra abrigo, não apenas abrigo, mas seus filhos encontram um par, encontram uma esposa para se casarem, e se fosse até aqui já estaria perfeito, se fosse até aqui já estaria ótimo. Mas, com o passar do tempo, a tragédia se instala naquela família. Elimeleque morre. Depois disso, também morreram os 2 filhos de Noemi. Então, uma família que estava completa, pai, mãe, filhos, noras. A tragédia chegou nessa casa, a tragédia chegou nessa família. Então, o pai, ele vem a falecer,
Elimeleque morre, e não apenas isso, mas depois de algum tempo também os seus 2 filhos. Esses 2 filhos que se casaram com essas mulheres também faleceram. Depois disso, restaram apenas essas 3 viúvas. Sem proteção, sem provisão, sem perspectivas humanas. Mas o interessante é que, em meio a toda essa confusão, Noemi, essa mulher de fé, essa mulher vinda da parte do Senhor, diz o texto que ela ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo com o pão. Não apenas o pão em si, mas, de fato, ela ouviu que algo diferente estava acontecendo na sua terra, na sua antiga terra. E eu quero dar aqui abrir um parêntese para algo que é muito importante no nosso processo espiritual. Essa mulher, ela ouviu. Diz o texto: ao ouvir que o Senhor havia visitado o seu povo com pão, Noemi decide voltar para Belém. Ela ouviu, mesmo em meio a tantas dificuldades. A mulher que não apenas perdeu seu marido, mas perdeu também seus 2 filhos. Imagine a situação, imagine como o coração daquela mulher não se encontrava naquela ocasião. E mesmo em meio a todo esse furacão, ela ouve. Ela dá ouvido àquilo que Deus havia falado, havia acontecido de fato. Ela deu ouvidos àquilo. E é nesse ponto da história que Noemi decide voltar para Belém e orienta suas noras a retornarem às suas casas. Então, naquele momento, Noemi, olha, eu vou voltar para minha terra, vocês já são daqui, então vocês podem voltar para a casa dos seus pais, vocês podem voltar para a realidade de vocês. E é nesse ponto que a história, que caminhos se separam. É nesse ponto que nós vemos alguns caminhos se separarem. Decisões são reveladas e posicionamentos vêm à tona através disso. Muitas vezes nós falamos e ouvimos muitos pregadores falar de uma relação, uma ligação entre Noemi e Ruth. Algo maravilhoso, um relacionamento entre nora e sogra. Algo que não era apenas ligado por sangue, mas algo ligado também de forma espiritual. É muito maravilhoso quando nós ouvimos isso. Mas, nessa manhã, eu gostaria de olhar com mais atenção para outro personagem que está nessa história, nesse texto, que é a sua outra nora, chamada Orfa. Repita comigo, Orfa. Porque em seu posicionamento, no posicionamento dessa mulher, nós encontramos atitudes que Deus não aprova. Atitudes que ainda hoje podem ser vistas na caminhada de muitas pessoas. Vamos aqui avançar. Eu quero destacar a primeira atitude que Deus não aprova. E essa primeira atitude é de pessoas que amam, mas não estão dispostas a ir além. Talvez você pode conhecer pessoas que amam, pessoas que dizem que amam algo, mas não estão dispostas a ir além. Como, por exemplo, essa personagem a qual nós citamos, Orfa. Ela chorou. Diz o texto que ela beijou Noemi, sua sogra. Ela demonstrou afeto e respeito, mas parou por ali. Ela não quis ir mais além do que aquilo. Ela demonstrou esse afeto, esse respeito, ela respeitou sua sogra, beijou, chorou, mas parou por ali. Ela amava Noemi, sua sogra, mas não estava disposta a ir além do conforto emocional. Eu conheço, talvez você também conheça, muitas pessoas que dizem que amam a Deus, pessoas que choram, pessoas que se quebrantam, e quando você olha para essas pessoas se derramando em lágrimas, chorando na presença do Senhor, você imagina, olha, uma transformação está acontecendo ali. Mas, na verdade, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso é interrompido e é estacionado ali, somente naquele período de choro e naquele período de emoção. Veja que Deus, ele não reprova o afeto, mas ele reprova a estagnação. O que é estagnação? É você ficar parado, paralisado no mesmo lugar, não querer algo novo, não querer mudar de vida.
Veja que a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 9, verso 62, diz: Jesus respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, há pessoas que amam, há pessoas que respeitam, há pessoas que se emocionam, mas não avançam. Eu conheço muitas pessoas que dizem que amam a Deus, que respeitam a Deus, se emocionam na presença do Senhor, mas não passa disso. Não passa disso. E por quê? Porque são pessoas que não querem avançar. São pessoas que não querem mudar a sua realidade. Elas não falam isso de uma forma clara, de uma forma objetiva, mas com as suas atitudes, elas demonstram que não querem mudança. Então, a primeira atitude que Deus não aprova é de pessoas que amam, mas não estão dispostas a ir além. E então, chegamos à segunda atitude que Deus não aprova. E qual atitude é essa? Pessoas que escolhem o caminho lógico e não o caminho da fé. Isso também está relacionado a uma segurança sem dependência. Quando nós pedimos a Deus uma segurança, Senhor, olha, me protege, Senhor, esteja à frente, Senhor, vá à frente dessa batalha, Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, o Senhor precisa ir adiante de mim, mas você precisa ser dependente dele. Quando nós declaramos isso, quando nós falamos, Senhor, vai à frente, eu não posso tomar a frente de Deus e tentar resolver algo antes do tempo. Existem pessoas que querem sim segurança, mas elas querem manter a dependência. Veja que ao voltar para Moabe, ao voltar para a sua cidade, aquela nora chamada Orfa, ela estava voltando também para a sua cultura conhecida, ela estava em casa, ela estava na sua terra natal. Ela também estava retornando para a sua religião familiar. Ela estava voltando para os seus antigos deuses. Então, digamos aqui que ela estava numa sensação, num ambiente de conforto. Voltando para a sua cultura, voltando para a sua religião, voltando para os seus deuses. Ela estava voltando também para a sua segurança social, porque ela conhecia a sua cidade, conhecia a casa de seus pais. E ela também estava retornando para a possibilidade de uma reconstrução imediata. Isso queria dizer que ela poderia reconstruir de fato a sua casa, reconstruir de fato a sua vida com outra pessoa, uma vez que seu marido havia falecido. Mas seguir Noemi exigia fé, o que essa mulher não teve. O que essa personagem chamada Orfa não teve. E se isso exigia fé, por quê? Porque ela iria para uma terra estranha. Se ela seguisse esse caminho de terra, ela iria para uma terra que ela não conhecia. Ela estaria servindo a um Deus que ainda era um Deus pouco conhecido por ela e pelos seus. Não apenas isso, mas ela também estaria entrando numa caminhada onde ela tinha uma incerteza total do que iria acontecer. Ela não sabia o que de fato iria acontecer. Naquele momento, pensando humanamente, para ela, de fato, era melhor retornar para aquilo que ela já conhecia, retornar para a sua zona de conforto, retornar para a sua aldeia, retornar para a sua casa. Mas quando nós precisamos viver uma caminhada de fé, nós precisamos deixar para trás aquilo que nós conhecemos. Precisamos deixar para trás a nossa zona de conforto. Precisamos deixar para trás aquilo que nos torna seguros. E muitas vezes nos achamos dependentes, independentes de Deus, independentes de qualquer pessoa e queremos, de fato, realizar as nossas próprias escolhas. Orfa escolheu o que fazia sentido aos olhos humanos. E veja, meus irmãos, nem toda decisão lógica é uma decisão de fé. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que trabalha na lógica. O nosso Deus, ele não é um Deus que trabalha através de meios convencionais. Não, ele usa o que ele quer e quem ele quer. Para realizar, para abençoar a sua vida, para realizar um milagre. Então, aquilo que aos olhos do humano parece ser algo óbvio, parece ser algo lógico, muitas vezes para Deus não é. Porque o nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Você pode dar um glória a Deus por isso? Veja que a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitas vezes nós escolhemos andar por caminhos lógicos, caminhos que nós achamos ser direitos ao humano.
direitos a nós, mas na verdade não. Esses caminhos muitas vezes nos levam à morte. Não apenas à morte física, mas à morte espiritual. Escolhemos caminhos porque achamos que vai ser o melhor, não pedimos orientação a Deus, não pedimos que Deus ele nos guie, então andamos e caminhamos pelas nossas próprias pernas e sabemos que sem a proteção do nosso Deus, sem o direcionamento do nosso Deus, nós estamos fadados sempre ao fracasso, estamos sempre fadados à queda. E então aprendemos aqui a segunda atitude que Deus não aprova: pessoas que escolhem o caminho lógico e não o caminho de fé. E agora chegamos à terceira atitude que Deus não aprova. E a atitude essa que vemos nesse exemplo de Orfa. E a terceira atitude que Deus não aprova é pessoas que ficam no quase. Pessoas que ficam no quase. Pessoas que sempre interrompem o processo de transformação na sua vida. São pessoas que quase se converteram, são pessoas que quase foram renovadas, são pessoas que quase foram transformadas, são pessoas que quase alcançaram a bênção, são pessoas que quase alcançaram o milagre. O texto, ele é intencional. O texto, de fato, ele é intencional no seu contraste. O que é contraste? A diferença. Veja que Orfa, ela beijou a sua sogra, mas Ruth, ela se apegou à sua sogra. Diz no hebraico, do hebraico davak, que significa unir-se, colar-se. Ruth, ela quis se unir à sua sogra, não apenas estar junto, mas na declaração do versículo 17, ela declara isso, ela fala isso: olha, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde você ir, eu irei também. O que você fizer, eu farei também. Porque nesse momento eu estou me unindo a você. Nesse momento eu estou me apegando a você. Mas a sua outra nora, Orfa, apenas a beijou, chorou, mas tornou a retornar para a sua antiga vida. Essa mulher, Orfa, ela chegou perto, mas muito perto. E infelizmente não entrou. Veja, meus irmãos, que essa é uma atitude que Deus ele não aprova. Pessoas que vivem no quase do reino. Pessoas que vivem sempre no quase, sempre está muito perto. Sabe aquela antiga brincadeira que nós tínhamos quando éramos crianças? Olha, você vai procurar, eu vou esconder alguma coisa, você vai procurando algo, eu vou falando: olha, tá quente, olha, tá frio, olha, tá quente, tá frio. O quente representava que a pessoa estava perto daquilo. O frio representava que a pessoa estava longe daquilo. Essa mulher, órfã, ela chegou muito perto, mas infelizmente ela não entrou. Veja que a palavra de Deus em Atos, no capítulo 26, verso 28, diz: então Agripa disse a Paulo: por pouco você me persuade a me tornar cristão. Existem pessoas que estão no quase. Eu não sei se você é uma pessoa assim. Eu não sei se hoje eu estou falando de uma realidade que você enfrenta. Uma pessoa que quase se formou, uma pessoa que quase alcançou um sonho, uma pessoa que quase comprou e chegou ao sonho da sua casa própria, uma pessoa que quase conquistou o sonho do seu automóvel próprio. Deus ele não nos chamou para nós ficarmos no quase. Deus ele tem bênçãos preparadas para cada um de nós. Mas veja que em muitas situações nós ficamos no quase por falta de uma palavra que faz uma enorme diferença na nossa caminhada cristã, que é a perseverança. E quando nós perseveramos, perseverar é você permanecer, mesmo quando a situação é contrária. Só persevera a pessoa que tem fé. Ruth, ela perseverou, mas infelizmente, Orfa não perseverou. Vejam também, Nicodemos é um outro exemplo. Nicodemos, um homem que possuía muito conhecimento, um doutor da lei. Ele conversa com Jesus, ele tem um momento de revelação com Jesus. Naquele momento, Nicodemos ele tinha tudo para ter a sua vida transformada, de fato, de verdade. Mas ele estava preso. Ele estava preso ao sistema. Ele estava preso ao que o sistema estava lhe dando de presente. Ele estava preso à sua zona de conforto, porque para ele era agradável ser um doutor da lei, ser alguém respeitado, ser alguém que tinha os seus privilégios. Mas ele não estava pronto
para largar tudo aquilo e servir Jesus. Veja que existem pessoas que quase obedecem, pessoas que quase permanecem, pessoas que quase vivem o propósito, mas param antes da ruptura final. Eu quero dizer para você, se você é uma pessoa que se encontra assim nessa manhã, Deus, ele não quer que você permaneça no quase. Deus, ele tem algo preparado para a tua vida. Mas para isso, você precisa caminhar. Para isso, você precisa ir por um caminho. Não um caminho óbvio aos seus olhos. Não um caminho que você enxerga e acha, esse caminho vai ser um caminho satisfeito. Esse caminho é um caminho agradável. Não. Em muitos momentos da nossa caminhada, nós temos que passar por situações desagradáveis. Mas é a perseverança que nos prova quem está pronto e apto para ir adiante e quem não está pronto e fica pelo caminho. Essa mulher órfã, infelizmente, permaneceu pelo caminho. Então, nessa terceira atitude, nós aprendemos que Deus, ele não aprova pessoas que ficam no quase. E então chegamos à quarta atitude que Deus não aprova. E essa quarta atitude é de pessoas que voltam ao passado quando o conforto pesa mais que o chamado. Repita comigo. Pessoas que voltam ao passado quando o conforto pesa mais que o chamado. E isso está relacionado a um retrocesso consciente. Deus, ele não aprova pessoas que estão sempre voltando ao que tinham antes. Pessoas que não estão dispostas a avançar, pessoas que não estão dispostas a crescer, mas são pessoas que sempre estão retrocedendo, sempre estão voltando. Eu já falei aqui a diferença entre recuar e retroceder. Quando você recua, muitos usam isso em estratégias de guerra. Quando você recua de algo, você está andando, sim, dando um passo, 2 ou até 3 para trás, mas você está com os seus olhos ainda fixos no seu inimigo, no seu objetivo. Você não tira os olhos do campo de batalha. Você pode sim usar essa estratégia de recuar, se preparar, tomar um fôlego, mas para que depois você continue essa batalha. Mas não, retroceder está relacionado a você virar as costas. E quando nós viramos as costas no campo de batalha, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis aos ataques do nosso inimigo, que quero aqui refrisar, ele não espera você estar preparado. Ele não espera você passar por um período de pausa. Satanás, ele não espera você descansar, ele não espera você redobrar o seu fôlego, ele não espera você escolher as armas melhores, não, ele vai te atacar, ele nos ataca independente. Por isso a palavra em Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz que o Senhor, ele não se agrada naquele que retrocede. Ele diz, a minha alma não se agradará naquele que retrocede. Precisamos avançar. Veja, meus irmãos, que Orfa, ela não foi expulsa pela sua sogra, não, mas ela fez uma escolha consciente de voltar. Foi dado a ela a opção, por mais que sua sogra, olha, se vocês quiserem voltar, mas a decisão foi dela. A decisão não foi da sua sogra, então ela não foi expulsa, ela que escolheu conscientemente. E a cidade que ela voltou, a cidade que era a cidade natal dela de origem, representava o lugar de onde Deus nos chama para sair. Naquele momento, Deus estava dando uma oportunidade para a órfã sair da sua realidade. Sair da sua realidade para viver o sobrenatural de Deus. E quando Deus está te chamando para viver algo sobrenatural, você pode estar sangrando. Você pode estar fazendo o curativo das suas feridas. Nem sempre Deus ele vai te chamar no momento em que você está no seu melhor estado. Não, às vezes foi depois de uma batalha. E muitas vezes até mesmo depois de uma derrota. Deus ele vai te chamar para você viver algo extraordinário. Aquela mulher, ela havia perdido o seu marido. Orfa havia perdido o seu marido. E naquele momento ela recebe esse convite. Então para ela não foi lógico sair da atual situação dela, uma situação de dor. Mas ela pensou, pelo menos eu estou perto da minha família, pelo menos eu estou perto dos meus pais, pelo menos eu estou perto daquilo que eu conheço. Então, existem pessoas que preferem viver agarradas ao sentimento de dor. Tem pessoas que preferem viver agarradas a esses sentimentos de tristezas. Isso é o que é mais tratado em consultórios de psicologia hoje em dia. Pessoas que estão há anos vivendo em depressão. E quando você vai averiguar aquilo, quando um profissional preparado começa a conversar, começa a desenrolar toda a história, você percebe que, na verdade, é a pessoa que está agarrada àquilo. A pessoa não quer se soltar.
A pessoa não quer deixar aquilo para trás. A pessoa quer viver baseado naquilo. Mas Deus ele tem algo novo para a nossa vida. É ano de renovo. É ano de coisas novas. Mas para isso você precisa se desgarrar. Você precisa deixar para trás esses sentimentos. Que hoje você pensa, são esses sentimentos que me afligem. São esses sentimentos que me trazem dor, me trazem trauma. Mas muitas vezes você não quer largar. Muitas vezes existem pessoas que não querem largar esses sentimentos. Porque esses sentimentos de dor, muitas vezes também estão ligados a entes queridos. Estão ligados a pessoas do passado que já não estão aqui. Imagine essa mulher, havia perdido o seu marido. Ela sabia que estava passando por um processo de dor. Ela sabia que seria doloroso permanecer ali, lembrando todos os dias. Mas ela sabia, mas essa é a única lembrança que eu terei do meu marido, então eu vou permanecer aqui. Existem pessoas que preferem se afundar na tristeza. Não estão percebendo isso. Não são conscientes disso, mas de uma forma inconsciente estão agarradas à dor, estão agarradas a tristezas. Precisam se libertar para viver algo novo. Veja, meus irmãos, quando o chamado exige renúncia, Orfa escolhe o conforto. Meus irmãos, evangelho não é conforto. Evangelho não é conforto, não é algo confortável. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Se você ouviu isso em outro lugar, se você ouviu isso na internet, se você ouviu isso em alguma pregação, eu quero te pedir perdão por isso que você ouviu, porque na verdade não é isso. Evangelho não está relacionado a conforto. Evangelho é renúncia. E renunciar a algo dói. Renunciar a algo é difícil. Renunciar a algo é algo que confronta você. É algo que muitas vezes nós não estamos prontos para fazer. Renunciar àquilo que nós amamos, renunciar à nossa zona de conforto. Veja que a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 19, verso 26, diz: a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quem olha para trás revela onde ainda está o seu coração. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para aquilo que Deus ele já retirou da tua vida. Pare de olhar com um saudosismo aquilo que você vivia no passado. Existem pessoas que usam palavras, usam tempos para falar do que viviam, do que eram antes de encontrar Jesus. E aí quando elas vão falar sobre a sua vida com Jesus, elas resumem. Não, não resuma. Resuma o seu passado. Resuma aquilo que ficou para trás. O que Deus está fazendo na tua vida é algo novo, então fale. Não se canse de falar. Se as pessoas declaram, você é chato, você fala a mesma coisa, você todo dia está falando de Deus, eu falo de Deus mesmo. Porque é isso que eu quero na minha vida, falar de Deus. Falar do novo, falar do que eu sou hoje, falar de onde Deus me tirou, falar o que Deus ele fez e o que ele está fazendo e muito mais que ele vai fazer na minha vida. Eu não quero ficar olhando para o passado, eu não quero viver pela glória do passado, porque não há glória nenhuma no meu passado. Somente a glória no dia em que eu reconheci Jesus, entreguei minha vida a Ele e o reconheci como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quem olha para trás revela onde ainda está o seu coração. E eis que a pergunta que o Espírito Santo nos faz essa manhã: onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Nas coisas passadas? Ou nas coisas que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer? Então nós aprendemos nessa quarta atitude que Deus não aprova, que pessoas que voltam ao passado quando o conforto pesa mais que o chamado. Isso sim é uma atitude que Deus não aprova. Então chegamos a quinta atitude que Deus não aprova, que é pessoas que trocam compromisso por afeto momentâneo. Repita comigo: pessoas que trocam compromisso por afeto momentâneo. E quando nós falamos isso, nós estamos falando de pessoas que trocam algo que é especial, um compromisso. Compromisso está ligado a relacionamento, a confiança, mas existem pessoas que trocam isso por afetos momentâneos. Veja, por exemplo, um beijo é uma expressão pontual. Foi isso que diz o texto, é isso que diz o texto que nós lemos lá no versículo 14. Orfa beijou a sua sogra, chorou com ela, beijou e retornou para sua casa. O beijo é uma expressão pontual, mas o apego que Ruth teve foi uma decisão contínua. Foi uma decisão contínua. O que é uma decisão contínua? É algo sólido, é algo firme, é um compromisso. Naquele momento, uma nora apresentou um afeto momentâneo, mas uma outra assumiu o compromisso.
o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, o seu caminho será o meu caminho, porque eu assumo esse compromisso. Deus ele está te chamando para você assumir compromissos. Deus ele está te chamando para você assumir algo mais. Chega de ficar só sentado. Chega de ficar só na sua zona de conforto, sentado, ouvindo. Não, Deus ele está te chamando para você fazer algo a mais. Nós temos departamentos, nós temos muitos trabalhos aqui. Você não pode dizer, olha, eu não me aplico em nada. Nós temos muito para fazer aqui. E Deus ele está te chamando, Deus ele está te convidando. Então que nessa manhã você sinta esse chamado, não apenas para um afeto momentâneo, mas para, de fato, viver um compromisso com Ele, um compromisso com a sua igreja local, um compromisso com a sua liderança de departamento. Orfa beija, mas não permanece. Veja, meus irmãos, que Deus ele não se move por gestos isolados, mas por alianças sustentadas. Deus ele não se move por aqueles gestos isolados, aquelas coisinhas que nós fazemos uma vez na vida, outra na morte. Não. Mas ele se move sim por alianças sustentadas. O nosso Deus ele também é conhecido como um Deus de aliança. Um Deus que faz uma aliança, e uma vez que ele faz essa aliança é uma aliança inquebrável. É uma aliança inquebrável. Nós podemos sim negligenciar, nós podemos sim deixar para trás, mas ele permanece fiel. Por mais que eu estou falando com você que algum dia já esteve na casa do Senhor, já esteve servindo, e hoje você não está mais, e talvez você ache, olha, eu quebrei a minha aliança do lado daqui, e certamente Deus ele quebrou de lá. Não, Deus ele não quebra aliança. Deus ele não quebra aliança porque ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que permanece. Permanecer é o que o nosso Deus faz. Mas essa não foi a atitude dessa mulher chamada Orfa. Ela não permaneceu. Veja que a palavra de Deus em João, no capítulo 8, verso 31, vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Nós precisamos permanecer. Nós não precisamos somente ter uma passagem. Não temos apenas que passar por um lugar. Olha, eu vou passar por ali, aquela igreja, eu vou ficar um ano. Daqui a pouco eu vou ir para uma outra. Daqui a pouco eu vou para... Não! Deus está chamando você para compromisso. Deus está te convidando para você fincar as suas raízes em algum lugar. Veja, meus irmãos, há pessoas que demonstram carinho espiritual. Há pessoas que frequentam as igrejas. Há pessoas que se emocionam nas igrejas, na presença do Senhor, mas não sustentam o compromisso. Porque são pessoas que estão preocupadas com o afeto momentâneo. Algo momentâneo, aquilo que está acontecendo ali. Aquilo que está acontecendo naquela hora. Existem muitas, nós viemos de Caxias, e lá nós vimos que quando algumas igrejas que possuem mais nome chegaram, essas igrejas elas não foram preenchidas por pessoas que não pertenciam a Deus. Não, essas igrejas começaram a lotar de pessoas que deixaram a sua igreja, de pessoas que largaram a sua igreja e foram lá correndo, não, eu vou para lá, tal. Aí daqui a pouco essa pessoa sai, vai para outro lugar. Daqui a pouco essa pessoa chega num lugar, eu não gosto, porque aqui tem isso, porque aqui tem aquilo, eu vou para um outro lugar. E fica de galho em galho, pulando de galho em galho. Deus está te chamando para você ter compromisso, para você manter raiz. Porque ele não é um Deus que muda. O nosso Deus ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas muitas vezes nós queremos, eu quero ir para um lugar, porque lá eu vou ter renovo. Não, Deus ele quer te renovar aqui. Mas para isso você precisa se desapegar do passado. Você precisa se desapegar daquilo que está prendendo você. Então aprendemos nessa quinta atitude que Deus não aprova pessoas que trocam compromisso por afeto momentâneo. E chegamos assim à sexta atitude que Deus não aprova, que é pessoas que trocam alianças espirituais por raízes naturais. Repita comigo: pessoas que trocam alianças espirituais por raízes naturais. São pessoas que colocam a origem acima do seu propósito. São pessoas que colocam a sua origem, aquilo de onde elas vieram, aquilo que elas acreditam ser algo maior do que o seu próprio propósito, do que o seu próprio chamado. Veja, meus irmãos, que Orfa escolhe a origem, mas Ruth escolhe a aliança. Eu fico imaginando, pense você em Abraão.
Você conhece, nós conhecemos como o pai da fé, mas para se tornar o pai da fé, para ser reconhecido como um homem de Deus, como um homem que transformou uma geração, como um homem que foi chamado por Deus, ele precisou vencer os traumas familiares. Como você sabe, Abraão, ele possuía uma família, ele tinha seu pai, e ele inicia sua jornada através de um sonho do seu pai. Seu pai sai de uma cidade em direção com o objetivo de chegar à terra de Canaã, mas aí ele chega numa cidade, paralisa ali, seu filho morre, um dos seus filhos morre. Ele chega na cidade, a cidade que inclusive tinha o mesmo nome do seu filho, e naquele momento, o pai de Abraão, ele permanece ali, ele não sai mais. Ele se entristece, ele deixa o peso da dor consumi-lo, e diz o texto que morreu ele ali, não teve mais continuação. A Bíblia não relata mais o que aconteceu na vida daquele homem, somente resume, olha, parou ali, viveu ali e morreu. Mas eu acredito que quantas dores esse homem não sofreu, quantos traumas, quantas depressões ali ele deixou que entrasse no seu coração, dores, traumas, e devido a isso ele não conseguiu alcançar o seu objetivo. E naquele momento, Abraão ele é chamado. Ainda quando se chamava Abraão, ele é chamado por Deus. Ele recebe um convite de Deus. Olha, sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Naquele momento, ele recebe um chamado. E eu pergunto a você, imagine se Abraão estivesse preocupado com a sua origem. Imagine se Abraão respondesse, não, Senhor, deixa eu tratar aqui minha família. Minha família passou por um processo de dor, meu pai morreu, meus irmãos estão tristes, a família toda está triste. Não, deixa eu mexer nisso aqui primeiro, deixa eu agir aqui depois. Não, não tem isso. Não tem depois. Deus, ele te chamou agora. Deus, ele está te chamando hoje, não é amanhã, não é para depois, não é quando melhorar, não é se melhorar, ele está te chamando hoje. Ele está te chamando para um compromisso hoje, assim como ele fez com Abraão. Pessoas que estão trocando alianças espirituais por raízes naturais. Pessoas que declaram, olha, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Tira isso da sua vida em nome de Jesus. A sua origem não define você. De onde você saiu não define você. Ah, mas a minha família, todo mundo é assim. Pode ser todo mundo, mas você é diferente. Ah, mas a minha família, ninguém se formou. Ah, mas você vai se formar. Ah, mas a minha família, ninguém alcançou, mas você vai alcançar. Em nome de Jesus. Deus, ele não se prende a padrões, a coisas que nós identificamos como algo. Não, isso aqui vai acontecer porque minha família... Não, isso não existe. Deus, ele é um Deus que chama o menor da casa e transforma em rei. Deus, ele é o Deus que chama o improvável, aquele que estava lá cuidando das ovelhas, aquele que momentaneamente estava esquecido e transforma ele em um rei. Imagine o que Deus ele não quer fazer na tua vida. Então pare de ficar aceitando padrões na tua vida, porque a minha família é assim, a minha geração é assim, e isso acaba em você. A partir de hoje será diferente. A partir da tua geração será diferente. Os seus filhos não vão mais reconhecer essa geração antiga, não, porque eles terão algo novo, e esse algo novo vem de você. Esse algo novo começa a partir de você. Amém? Posso ouvir um amém nessa manhã? Glória a Deus. Veja, meus irmãos, que Deus ele sempre trabalha mais com alianças do que com origens. Essa mulher órfã, ela voltou para o que era natural. Ela voltou para aquilo que os seus olhos enxergavam como natural, como óbvio, como lógico. Mas Ruth abraçou o que era espiritual. Será que você está abraçando o que é espiritual? Será que você está acolhendo o que é espiritual? A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 10, verso 37, diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você vê, por exemplo, aquela passagem onde um dos discípulos, um dos seguidores, na verdade não discípulos, mas seguidores de Jesus, chegam até ele: Senhor, olha, recebi a notícia que o meu pai faleceu. Me permita que eu vá depois. Não, não. Ah, mas as pessoas... Não, mas Jesus ele foi insensível. Ah, mas Jesus ele foi grosso. Meus irmãos, não. Jesus ele sabia que o espiritual era muito maior do que o natural. A morte para nós é algo natural. Vamos perder, sim. Vamos perder nossos familiares.
Um dia outros dos nossos familiares estarão chorando por nós, isso é algo natural, ok? Mas o espiritual é diferente. O espiritual é algo sobrenatural. Naquele momento, Jesus estava falando, olha, a minha presença é mais importante do que qualquer dor, do que qualquer luto. Permaneça aqui. Permaneça para ver o sobrenatural que todos aqui estão vendo e você pode ser participante disso. Mas não. Estava preocupado com a origem. Estava preocupado com... meus irmãos, Deus está te chamando para viver algo simples. Algo simples, mas que é maravilhoso. Viver na presença dEle. Quando nós vivemos na presença do nosso Deus, podemos sim chorar, podemos sim lamentar pelas nossas perdas, podemos sim sentir saudade de entes queridos, mas nós não podemos negociar a presença dEle. Nós não podemos negociar que o que é mais importante na nossa vida é Jesus. Não é o teu cônjuge, não são os seus filhos, não é o seu time de futebol, não é a sua empresa, não é o seu trabalho, não é o seu carro. Nada disso é maior do que Jesus. Se você está colocando algo acima de Jesus nessa manhã, por favor, permita que Jesus assuma o primeiro lugar na tua vida. Em nome de Jesus. Veja, meus irmãos, que raízes explicam quem fomos. Raízes podem sim explicar quem fomos, mas alianças determinam quem nós nos tornaremos. Faça uma aliança com Deus nessa manhã. Assuma essa aliança com Deus nessa manhã. Fala, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu estou deixando as minhas raízes naturais para trás. E eu quero viver uma aliança espiritual contigo. Amém? Então nós aprendemos nesse sexto ponto. A sexta atitude que Deus não aprova. Pessoas que trocam alianças espirituais por raízes naturais. E chegamos, então, a sétima e última atitude que Deus não aprova, que é pessoas que choram, mas não vivem o propósito. Repita comigo. Pessoas que choram, mas não vivem o propósito. Isso está relacionado à emoção sem transformação. Pessoas que se emocionam, choram, mas não são transformadas. O texto diz claramente, então, de novo choraram em voz alta. Essa mulher órfã, ela chora diante da sua sogra. Ela se emociona, as lágrimas caem, a emoção toma conta daquele ambiente, mas parou aí. Parou aí, não avançou mais. Não foi mais à frente. Por quê? Tem pessoas que até choram, mas não vivem o propósito. Emoção sem transformação. Veja que ambas choraram, mas só uma viveu a história de redenção. Só uma entrou para a história. E hoje, depois de tantos anos, milhares de anos, estamos aqui falando dessa atitude. Para mim, uma das maiores atitudes da Bíblia. Um dos textos mais lindos que eu vejo na Bíblia. O seu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Eu estou negligenciando agora o meu passado. Estou deixando para trás a minha origem. Eu quero viver algo novo. Eu quero ser renovado contigo. Algo maravilhoso. Deus, preste atenção nisso. Deus não reprova lágrimas. Mas Deus reprova desistências. Deus ele não reprova lágrimas. Mas ele reprova, sim, quando as pessoas choram, mas não tem transformação. Mas ele reprova quando as pessoas choram e permanecem da mesma forma. Desistem do seu processo. Existe um termo que muitas pessoas falam, que há pouco tempo eu nem sabia o que era, eu fui pesquisar, não sabia. Você já ouviu alguém falar assim, olha, isso são lágrimas de crocodilo. Você já ouviu isso? Eu não sabia, mas isso está relacionado a alguém que chora, mas, isso aí está chorando, mas não tem validade, não. Não é verdade, não. Isso aí é lágrimas de crocodilo. Tá chorando, mas é insensível. Tá chorando, mas não vai ter transformação. Tá chorando, mas não quer pegar o caminho de redenção. Quantas pessoas não estão nas igrejas hoje em dia assim? Choram, querem movimento. Algo novo está se apresentando para a pessoa. Um ano novo se apresenta para a pessoa. A pessoa chora, a pessoa faz promessas, mas permanece da mesma forma. Permanece. Aí eu pergunto, do que valeu tantas lágrimas? Foram lágrimas jogadas fora.
Foram lágrimas que caíram ao chão à toa. A pessoa ficou desidratada e isso não valeu de nada. Por quê? Porque choro sem transformação continua sendo só choro. Choro até criança chora. O bebê nasce chorando. Choro não é transformação. Transformação é você de fato se render na presença do Senhor. Veja que a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê? Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você quer ver um exemplo disso? Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E aí, diz o texto que o que aconteceu com Judas, depois ele pôs a mão na sua consciência, se envergonhou, e muitas pessoas falam, mas Judas se arrependeu. Mas como que Judas se arrependeu se ele não permaneceu depois com os discípulos? Pedro sim se arrependeu. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro estava lá. No momento da correção, Pedro estava lá. É muito fácil quando nós fazemos algo, quando nós agimos de má fé, e a gente não paga por aquilo, a gente não passa por um processo de ser ensinado, ser corrigido. Judas ele não queria ser corrigido, ele queria somente dar fim àquela agonia que ele estava sentindo, aquela dor que ele estava sentindo. Mas olha o que diz o texto: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Foi isso que Pedro teve, um arrependimento para a salvação. Mas com Judas foi diferente. A tristeza do mundo produz morte, e foi isso que aconteceu com ele. Judas tira sua própria vida. Chorou, se emocionou, as lágrimas rolaram, as lágrimas caíram. E aí nós vemos um dos maiores exemplos, lágrimas de crocodilo. Chorou, mas não teve mudança. Chorou, mas não teve transformação. Veja, meus irmãos, nem toda lágrima é sinal de entrega. Algumas apenas revelam a dor, mas não decisão. Sentir dor não quer dizer que a pessoa está tomando decisão. Tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão se ajoelhar, tem pessoas que vão clamar, tem pessoas que vão rasgar as suas vestes. Mas será que de fato elas decidiram? Eu já vi pessoas inúmeras aqui se ajoelhando, chorando. Cadê essas pessoas hoje? Aí eu pergunto, foi decisão? Não foi. Não foi decisão. Porque a decisão ela não está relacionada simplesmente a somente chorar. Mas é você levantar, enxugar suas lágrimas, levantar a sua cabeça, olhar para os altos montes de onde vem o nosso socorro vem do Senhor, e permanecer na sua caminhada. Por mais que você tropece, por mais que na medida do caminho você encontre algo, alguma situação interrompa a sua caminhada, você caiu, mas você se colocou de pé. Você se colocou de pé. E muitas vezes quando tropeçamos, muitas vezes quando tornamos a cair, novamente Ele nos levanta. Você pode dar um glória a Deus? Então, aprendemos nessa sétima e última atitude que Deus não aprova. Que Deus não aprova pessoas que choram, mas não vivem o propósito. E agora, para nós concluirmos, essa mulher órfã, ela nos ensina, mesmo sem ser vilã, ela não é uma vilã. Existem pessoas, inclusive, que usam esse exemplo de órfã como, olha, não, mas ela entendeu que o ciclo se encerrou, ela não ficou presa, gratidão não é ficar presa. Olha, meus irmãos, a Bíblia ela não condena a órfã, mas ela também não celebra. A Bíblia não celebra a órfã. Você vê que, por exemplo, o relato é muito curto. Ah, mas a Bíblia não condena, mas também não celebra. Então eu quero olhar para aqueles que são celebrados. Ruth é celebrada, Esther é celebrada, Abraão é celebrado, Jacó, Isaac são celebrados. Eu quero olhar para pessoas que são celebradas. Não quero olhar somente para pessoas que não são condenadas. Nós aprendemos com essa mulher que é possível amar e não avançar. Aprendemos também que é possível chorar e não permanecer. Aprendemos também com ela que é possível escolher o lógico e perder o propósito. Ela beijou, mas não se apegou.
Ela sentiu, mas não seguiu. Ela voltou enquanto Ruth prosseguiu. E é diante dessa palavra que a pergunta que o Espírito Santo nos deixa nessa manhã é uma pergunta simples, mas é uma pergunta também muito profunda. E eu queria que você refletisse muito nessa pergunta. E a pergunta é: em que ponto do caminho nós estamos? Em que ponto do caminho você está? Em que ponto do caminho você se encontra? Talvez alguns estejam chorando, talvez alguns estejam sentindo, talvez alguns estejam se emocionando, mas ainda sem decidir. Ainda sem decidir. E eu pergunto, até quando você acha que pode viver assim? Hoje o Senhor nos chama a sair do quase. Hoje Deus ele nos chama para nós sairmos e deixarmos o conforto. Deus ele nos chama hoje a nós abandonarmos o retorno ao passado. Deus ele nos chama hoje a nós escolhermos o caminho de fé. O caminho de redenção. E se há algo em nós que precisa de arrependimento, se há algo em nós que está relacionado a uma desistência, uma mudança de rota, uma volta, um limite espiritual, este é o momento. Hoje é o momento. Nessa manhã é o momento. Não apenas para sentir, mas para prosseguir. É chegado o momento da oração. Quero convidar você a se colocar de pé.